nosso tema é gráficos e tabelas, então a gente vai partir da comemoração do São João, dentro dessa realidade de barracas de comidas, para que a gente possa estar registrando e aprendendo o conteúdo, tá? Para que a gente possa estar utilizando gráficos e tabelas, a gente tem que partir de uma informação, de uma situação, para que a gente vá registrar essa informação nesses gráficos e também posteriormente em uma tabela, tá? Então, na barraca de seu João, encontramos uma variedade de doces e de frutas caramelizadas, cada uma mais deliciosa do que a outra. Júlia e sua família, visitando o Parque do Povo, resolveram fazer um lanche. Observo no gráfico abaixo a quantidade dos alimentos vendidos na noite em que visitaram a barraca. Então, e aí elas registraram, né? Seu João, ele fez lá esse estudo aí dentro do gráfico e pôde mostrar de azul as frutas, né? As frutas caramelizadas que ele colocou, né? Já que o público também gosta de muita coisa doce. E também colocou o que ele vende lá de doces, de outro tipo de doce. E aí, cada quadrinho aqui ao lado, vocês estão observando a questão da numeração, tá? Veja que aí há um crescente. Cada quadrinho corresponde a 2, tá? 2 quantidades. E aí, você observando de azul, ele tem lá. Digamos que na primeira noite ele vendeu 16, numa segunda noite ele vendeu 20 e numa terceira noite ele vendeu 14. Totalizou 50 frutas caramelizadas. No amarelo, ele vendeu, são relacionados a doces. Vejam que a parte de gráfico, leitura de gráfico e registro no gráfico, ele também tem a ver com a sua interpretação, tá? Interpretação da situação. No amarelo, na primeira noite ele vendeu 14, na segunda vendeu 10, na terceira vendeu 8. Totalizou 32 tipos de doces vendidos. Então, isso em 3 dias de festa, digamos assim. Lógico que a gente aí tem uma representação, é uma simbologia. Mas que vocês percebam aí é apenas o registro desse gráfico. A partir de que foi feito o gráfico? A partir da informação do número de produtos que foram vendidos na barraca do seu João. Então, a partir dessas informações da leitura e da informação que você retira, você tem como fazer esse registro no gráfico ou também em uma tabela, tá? Então, vamos prosseguir aqui. No Salão do Artesanato, é uma alternativa para quem deseja conhecer mais sobre o trabalho manual do nordestino e a cultura popular. Durante o período junino, o salão expõe vários objetos que atraem os olhares de todos os que visitam o espaço. Pensando nisso, Lucas e seus amigos resolveram comprar alguns brinquedos. Observe o gráfico a seguir. Também tenho certeza que vocês, durante os outros anos de São João, já visitaram o Salão do Artesanato, né, aqui em Campina, e puderam ver a variedade de coisas, de objetos, de elementos que tem lá exposto para todo mundo, né? E tanto de brinquedos, como tem na questão de vestimentas, de objetos decorativos de casa, de bolsas, de sapato, enfim. Tem uma variedade muito grande de produtos. Só que Lucas, ele quis, junto com os amigos, eles se interessaram pelos brinquedos, né, que são construídos de madeira ou de estopa, enfim, de materiais que são típicos do Nordeste. E aí eles colocaram lá também a informação, dependendo dos brinquedos, eles colocaram lá a quantidade de brinquedos que foram comprados. Então, de laranja, peão, azul, carros e peteca verde. Então, vejam que aí a gente tem um gráfico de colunas, né? Onde cada brinquedo, né, está representando uma cor e tem uma quantidade, tá? Se a gente for observar aí, o brinquedo que mais foi vendido, né, durante esse período aí, foram os peões, né? Peão, o peão que se brinca, né, nessa época do ano, que são brinquedos de antigamente, né? O carrinho de madeira vem no azul, vem em segundo, e a peteca em terceiro, com apenas 4 elementos vendidos. Mas vejam que
Como é simples você, partindo da informação, né? Aqui eles já fizeram o registro de imediato, né? A quantidade de brinquedos que os 3 juntos compraram para levar para casa, né? Então, não é que um só comprou 9 ou que um só comprou 4, aqui foi o total entre eles, entre os 3 amigos. Então, vamos a mais uma outra situação. Vejam que a primeira, né, a gente mostrou a questão de uma barraca de comidas. A segunda, a gente já partiu de um artesanato. E a terceira aqui já é uma outra situação. Ana está planejando comemorar seu aniversário junto com seus amigos. Ela preparou uma lista de produtos que ainda faltam comprar. Então, ainda falta. Ela tem lá uma lista do que ela precisa. 30 docinhos, 20 sanduíches, 10 chocolates, um bolo e um refrigerante. Só que ela quer saber também quanto que ela vai gastar, né? 30 docinhos são R$2 para cada, né? Cada docinho. 20 sanduíches, onde cada um é R$4. 10 chocolates, cada um sai a 5. O bolo é 30, né? E o refrigerante, R$4,50 cada. Veja que aqui a gente já tem um outro formato de situação. A gente já tem a quantidade de produtos que precisam comprar, mas ela também quis fazer quanto que ela iria gastar na compra de cada produto dessa. Tá? Então, vamos ver aqui como foi que Ana esquematizou essas informações. Primeiro, o que foi que Ana fez? Em seguida, Ana montou uma tabela com os itens e os valores de cada produto, de acordo com as quantidades. Então, veja só, Ana partiu da lista que ela fez e criou uma tabela, tá? Colocou o título da tabela, itens para a festa, o item aqui do lado, nomeando cada item, a quantidade que ela vai comprar de cada e o valor unitário de cada produto, tá? Então, veja que para ela saber quanto que ela iria gastar, ela fez o quê? Uma multiplicação. E nós já trabalhamos multiplicação. Ela multiplicou a quantidade vezes o valor unitário. E aqui foi dando todo o dinheiro que ela iria gastar comprando os produtos que estavam faltando. Mas como a nossa aula hoje não é a multiplicação, são gráficos e tabelas, Ana, depois que ela fez a tabela, ela pegou a informação e fez um gráfico. Como foi esse gráfico que Ana fez? Vamos observar aqui. Em seguida, Ana montou um gráfico de colunas para finalizar seus dados. E aqui ela fez, identificou também no gráfico de barras, né, a questão aqui, docinho, sanduíche, chocolate, bolo, refrigerante. Quantidades aqui do lado, e aí ela foram 30 docinhos, 20 sanduíches, 10 chocolates, um bolo e um refrigerante. Então, ela fez em passo a passo dessa informação. Ela primeiro fez a listagem de produtos, depois ela fez quanto que ela iria gastar por cada produto, né, cada valor unitário. Depois ela montou uma tabela, né, identificando o produto, quantidade, valor unitário e valor que ela gastaria por cada produto. Para depois sim ela fazer a representação dentro de um gráfico. E tá aí o que ela fez. Então vejam que qualquer informação que você tenha, você tem como sim produzir e registrar essa sua informação dentro de um gráfico. Por exemplo, se eu dissesse para vocês assim, se a gente tivesse em sala de aula todo mundo junto, eu quero que vocês me façam um gráfico, né, contando os elementos que vocês têm de lápis dentro do estojo, de lápis de colorir, ou dos filmes favoritos da turma, ou os brinquedos preferidos da turma, ou as comidas, enfim, os lugares que vocês gostam de ir para o lazer, enfim. Então, a gente tem uma grande variedade. Lógico que para isso, iria o quê? Iria ter que montar, e você teria que sair pesquisando a comida preferida de cada criança, o filme preferido que eles mais gostam,
é a cor preferida, enfim. Mas do mesmo jeito você pode fazer isso com sua família. Então, são situações que você pode estar usando para você estar construindo um gráfico de coluna, né? Ou também uma tabela. Isso vai depender de quê? Da informação que você tenha, tá? Então, é necessário que a gente tenha os dados do que você vai fazer para que você monte o seu gráfico ou também a sua tabela. Então, eu posso transformar um gráfico em uma tabela e também posso transformar a tabela em um gráfico e vice-versa. Então, para isso a gente precisa fazer o quê? Partir de uma leitura, partir de uma informação. Outra coisa, continuem nas execuções das atividades de vocês, né, para vocês aprimorarem ainda mais o conhecimento, né, realizando as atividades de vocês, seja no livro ou na plataforma, né? Na plataforma, como eu já tinha dito antes, a gente tem esse acompanhamento melhor, porque a gente vê nos relatórios quando a gente acessa também a plataforma. Então, tem como a gente ter esse controle de saber quem está fazendo e exercitando as atividades, os conteúdos trabalhados nesse momento de aula que a gente está tendo. Então, por hoje é só, né, que vocês possam ter aí, mas a gente tem aqui mais uma. Vejam só essa. Prestem atenção que de uma para outra eu posso estar aí mudando as informações, tá? Pensando nas férias do meio do ano, a professora do 4º ano fez uma pesquisa com seus alunos para saber onde queriam passar as férias, tá? Cada criança só poderia escolher um só destino. Veja no gráfico o resultado da pesquisa. Então, vejam que aqui, né? Como a gente não pode ter essas férias do meio do ano agora que a gente já teve, né? Apesar de que a gente não pôde ter saído de casa, né? Não podemos ter saído, não podemos sair ainda. Mas aqui a gente simulou uma para o final do ano. Então, os itens mais votados foram casa, ficar em casa mesmo, ir à praia, sítio da avó ou fazenda do tio. Esses são os locais de escolha entre os destinos mais colocados na pesquisa. Aqui ao lado vem a quantidade, tá? Lembrando, base sempre vem a informação e em cima vem na lateral vem a questão da numeração. Então, se a gente observar qual o local mais escolhido, tem como a gente saber? Tem. A gente vai pegar, a informação que teve mais votos, que foi quem? O sítio da avó. O local menos escolhido foi a fazenda do tio. Casa da avó é casa da avó, né? É outra história. Qual o total de alunos que escolheu o sítio? Tem como a gente saber? Tem. É só a gente vir para a tabela e aí a gente vai estar identificando. Foram um total de 18 alunos. Então, partindo de uma situação simples, uma escolha de férias, aqui poderia ser, pensando nos filmes que estão no cinema em execução, qual o seu preferido? Enfim, então tem como sim a gente fazer tudo isso, mostrando as informações contidas dentro de uma tabela ou de um gráfico, ok? Então, vocês precisam dar o quê? Só exercitando. E construam, façam tabelas. O caderno quadriculado de vocês, aproveitem nesse momento agora. Faz uma pesquisa junto com a mamãe, os brinquedos que vocês... Quais são os jogos que vocês estão mais usando em casa nesse momento, né? Momento de quebra-cabeça, de jogo de tabuleiro com os pais, enfim. Então, são situações do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, que a gente pode estar aí transformando em tabelas ou gráficos, ok? Turma do 4º ano, então para vocês um bom final de semana e até a nossa próxima aula, ok?